Fala pessoal, tudo jóia? Voltamos com mais uma aula de SQL e hoje nós vamos ver estrutura de dados, tá certo? Deixa eu só ativar minha câmera aqui. Ok, acho que agora estão me vendo. Tudo bem? Pessoal, nosso objetivo hoje é falar sobre estrutura de dados, né? Os tipos de árvore que o SQL utiliza para armazenar suas informações. Lembrando, eu falei SQL, tudo aqui é voltado para SQL, tá bom? Então, assim, existem vários tipos de árvores e tal, mas eu não vou entrar em detalhes de tipos de árvores. A nossa aula vai ser voltada para a árvore que o SQL utiliza, certo? Estrutura de dados baseada em SQL, né? Então, o SQL utiliza um tipo de árvore chamado árvore B, tá certo? Nós vamos falar sobre ela mais na frente, como é que funcionam suas estruturas, como são criadas as árvores, tá bom? Como são excluídos, como são adicionados, como são modificados os dados dentro dessas árvores, tá bom? Então, nosso foco vai ser ela, árvore B. Mas eu vou falar um pouquinho de árvores para a gente entender, né? Falar um pouquinho das nomenclaturas, etc. Tá bom? As árvores B e B+, elas são muito usadas em banco de dados, como eu disse, e em sistema de arquivos. Por exemplo, lá a nossa pastinha do computador, né? Nosso Explorer lá, tem nossas pastas, dentro daquelas pastas, tem nossos arquivos, e também dentro de pasta pode ter outras pastas que tem outros arquivos. Aquilo ali é uma estrutura de árvore, tá certo? Estrutura de árvore está muito presente na nossa vida, mais do que a gente imagina. Até mesmo quando a gente pensa em família. Para trás, por exemplo, a partir de mim, para trás eu tenho estrutura de árvore. Eu tenho o meu pai, né? Que meu pai tem os pais dele, que os pais dele tem, eu tenho um avô e uma avó, que esses meus avós têm pais também, que são meus ancestrais, assim vai, é uma estrutura de árvore que eu tenho para trás de mim. E eu sou o filho, né? Eu não tenho mais filho para frente. Então eu sou a folha dessa árvore. Nós vamos entender mais sobre isso, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho mais de árvores e vamos avançando aqui no assunto. Lembrando, o meu objetivo, e é importante que vocês prestem atenção nesta aula, porque o objetivo dela é chegar em índices SQL. Então é impossível falar de índice sem antes falar um pouquinho de estrutura de dados, de falar um pouquinho dessas árvores, tá certo? Então vamos prestar atenção nessa aula, para a próxima aula a gente falar sobre índice, tá bom? Índices SQL. Então vamos lá. Deixa eu passar aqui o slide. Deixa eu ativar aqui minha caneta, minha canetinha. Então, as árvores, elas podem ser binárias e não binárias, tá certo? Mas o que é isso, Daniel? O que são árvores binárias e não binárias? Vamos lá. Árvores binárias, elas obrigatoriamente têm que ter dois filhos, né? Então, lá de cima, a raiz, ela tem que ter dois filhos. Esses dois filhos, se tiverem filhos, tem que ter dois. E assim vai, são chamados de árvores binárias. E não binárias, ela pode ter dois, mais de dois, quantas quiser, tá certo? Então é o seguinte, pessoal. Olhando aqui essas duas árvores, podemos dizer que esta árvore aqui da direita é binária? Ou esta aqui? Qual é a árvore binária aqui? Saberiam dizer? Então vamos ver, né? Vamos pensar aqui. Obrigatoriamente tem que ter dois filhos cada nó. Eu tenho aqui as nomenclaturas que eu vou conversar e falar um pouquinho, apresentar para vocês, tá bom? A gente tem que entender essas nomenclaturas, porque daqui para frente eu vou falar, ó, nó, raiz, filhos, pais, folhas, ponteiros, nível intermediário, vou falar sobre tudo isso. Então vocês têm que estar familiarizados com essas nomenclaturas, tá bom? Então vamos lá. Cada nó é uma bolinha dessa aqui, ó. Esse aqui é um nó, esse aqui é outro, e vai descendo, esse aqui é outro. Cada círculo desse é um nó, tá bom? Então, eu estou dizendo que cada nó, e esse nó superior, o nó mais acima, no caso esse aqui, ó, ele é chamado de raiz, tá bom? É o nó, a raiz é quem sai gerando a árvore, né? A árvore vai crescendo, né? A partir da raiz.
tá bom? Então é o seguinte, ele tem que ter 2 filhos, né? Obrigatoriamente 2 filhos. Então vamos ver. Vamos ver quem é binária. Para ser binária, ela tem que ter 2 filhos. Então esse nó tem 2 filhos? Tem. Tem um aqui e o outro aqui. Beleza. Esse nó aqui, 7, ele tem 2 filhos? Tem. Tem um aqui e outro aqui. Esse nó 6 tem 2 filhos? Tem também. 1 e 2. Beleza. Mas, Daniel, chegamos num ponto aqui, ó, que esse aqui só tem um filho, então não é binário? Não. A gente tem que imaginar uma coisa, pessoal. Esses filhos aí, eles podem ser, ó. Opa, deixa eu passar o slide. Eles existem. Porém, o que é que acontece? Como ele é um nível folha, quer dizer, é o último filho que não tem mais filho, isso aqui é o que chamamos de folhas, vou falar um pouquinho melhor sobre ela, certo? Como ela é um nível folha, ele tem filho sim, porém ele está vazio, né? Ele não tem nada, por isso ele não foi apresentado aqui, tá bom? Assim como esse também, ó. Esse outro aqui também tem 2 filhos, 1 e 2. Só que esse outro filho aqui, ele é um nível folha e está vazio. Então agora completamos nossa árvore binária, né? Esse aqui tem 2, 1 e 2. Esse aqui também tem 2, 1 e 2. Porém, esses dois aqui, né? Eles têm filhos que estão em nível folha vazios. Tá certo? Deixa eu só apagar aqui esses abiscos. Então, pessoal, seguinte. Então, essa aqui é uma árvore binária. Provei para vocês que ela é uma árvore binária. Esta outra aqui do lado direito. Deixa eu pegar novamente a minha caneta. Essa aqui é uma árvore binária. Nós já percebemos que não, observando a nosso primeiro nível aqui, ó. Esse A, ele tem 3 filhos, ou seja, então já descaracterizou uma árvore binária, tá certo? Outra coisa que eu quero falar com vocês, para vocês, é o seguinte: cada árvore ela pode ter vários níveis. E uma pergunta bem interessante. Eu vou desenhar aqui um nó. Pronto, eu tenho esse nó aqui, vou chamar ele de 1. Nó 1. Isso aqui é uma árvore? Ela é considerada uma árvore. Ela só não tem filhos ainda, mas ela é uma árvore. E se eu colocar outro nó aqui, chamar de 2? Esses dois aqui formam uma árvore? Não. Isso aqui são 2 árvores distintas, separadas. Tá bom? O que faz a união entre uma árvore e outra são os ponteiros. Se eu tiver um ponteiro apontando para o outro, aí sim, para o outro nó, aí sim, fica caracterizado uma árvore, né? Tá certo? Então eu posso dizer a partir de agora, a partir desse ponteiro, que este nó é filho deste nó de cima, do nó 1. E, consequentemente, se esse é filho, então esse aqui, o 1, é o pai do 2. Então, com isso, nós já sabemos o que são filhos e o que são pais. Tá certo? Então, o que está abaixo são os filhos e o que está acima são os nossos pais. Os nossos, ó, é meu pai. Então, pessoal, é isso aí. Então, deixa eu só mostrar outra coisinha aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui esse ponteiro. E tem outra coisa que eu quero dizer para vocês, que é o seguinte. Eu tenho aí 2 nós. O nó, deixa eu pegar a caneta, o nó 1 e o nó 2. Vamos supor que eu tenho aqui outro, nó 3. Nós já vimos que são árvores separadas. Então, esse conjunto de árvores aqui, ó, é interessante, né? Então, eu tenho 3 árvores. E, quando eu tenho 3 árvores, um conjunto de 3, de 1, 2, mais de 1, né? 2, 3, 4, 5 árvores, então dizemos que nós temos uma floresta. É isso mesmo, interessante, né? Nós temos uma floresta, tá certo? O que precisamos saber mais? Nós já sabemos, né? Nó é cada bolinha dessa aqui é um nó. Raiz eu já falei que é o nível mais superior. Sim, vamos falar de nível, então, já que eu estou falando aqui de nível, né? Então, pessoal, notem que cada árvore ela vai crescendo em questão de níveis, né? Eu tenho um nível mais baixo, que é este daqui, ó.
este nível aqui, vamos passar uma linha aqui horizontal, tá certo? Então, todos que estão nessa linha horizontal é o nível mais baixo, tá certo? E são chamados de folhas. Geralmente, o que estão no nível mais baixo são nossas folhas. O que foi que eu falei sobre folhas? São filhos que não têm filhos. Então, são caracterizados folhas. Este daqui, ó, ele é uma folha? Sim ou não? Sim, né? Por quê? Porque ele não tem mais filho. Apesar de estar um nível acima, não tem problema. Uma folha ela pode estar em qualquer nível, desde que não seja uma árvore B ou B+, tá certo? Eu vou entrar em árvore B+, eu estou falando aqui em uma árvore no modo geral, tá bom? Existem vários tipos de árvores, como eu falei. Então, esse aqui também é considerado, o 2 aqui é considerado também uma folha, porque ele não tem filhos. Mas voltando para a questão aqui dos níveis, né? Deixa eu apagar aqui esse rabisco. Deixa eu apagar aqui esses rabiscos para a gente entender melhor. Pronto, então eu tenho aqui o nível mais baixo, né, onde estão aqui geralmente as nossas folhas. Não é obrigatório, porque é o seguinte, eu podia ter um outro nível aqui para baixo. Então, o nível mais baixo seria esse, tá bom? E aqui seria uma folha, se não tivesse mais filhos, né? Não deixando com que esses daqui também sejam folhas, tá bom? Então, vamos deixar para lá. Vamos esquecer isso aqui e vamos falar de níveis agora. Quantos níveis eu tenho nessa árvore? Eu tenho 1, 2, 3, 4 níveis. Iniciando aqui da nossa raiz, que eu falei que é o nível mais superior, né? E no nível mais superior, que está mais acima, sempre vai iniciar com uma raiz. Jamais vocês vão ver aqui duas raízes, tá certo? Vocês não vão ver aqui uma árvore com duas raízes. Sempre ela inicia com uma raiz que vai gerando os filhos. Tá certo? Então, neste caso aqui, ó, dessa árvore aqui do lado direito, nós temos um nível, 2 níveis, 3 níveis, tá bom? Então, existem também, pessoal, existe também uma coisa chamada nível interno. Vamos apagar de novo. Devia ter um atalhozinho aqui para essa borracha, era tão mais fácil, né? Existem também, pessoal, questão de níveis internos, tá certo? Aqui, ó, níveis internos ou intermediários. Vamos lá, pegar a canetinha de novo. Pessoal, esse aqui é o nível superior. Esse aqui é o nosso nível. Onde é que estão os nossos níveis inferiores? Estão aqui, onde acabam onde começam as nossas folhas, né? Ou acaba a nossa árvore. E aqui por esse lado, nossa árvore acabou aqui, ó. Então, esses aqui são os níveis inferiores, tá certo? E esses que estão dentro, que eles têm tanto filhos para baixo, eles têm filhos aqui para baixo, como ele tem os pais, né? Então, se ele tem pai, ele não é uma raiz. Esses que ficam aqui no meio, entre os pais e os filhos, eles são chamados de nível interno ou nível intermediário, tá bom? Então, a partir de agora, quando eu falar em nível interno, então vocês esqueçam a raiz e esqueçam as folhas. Estou falando desses que têm filhos e que têm pais, tá bom? Então é isso que significa. Então, pessoal, existem mais nomenclaturas, né? Existem mais coisas para se falar, mas eu estou falando aqui do básico, para a gente começar a entender uma árvore, tá certo? Eu lembrei de outra coisa aqui, que eu vou falar para vocês aqui, que é o seguinte. Não é muito usada essa nomenclatura, não, mas eu vou falar porque já que eu lembrei que a gente está falando do assunto, é bom vocês saberem. Existem também uma coisa chamada sucessores, pegar a caneta, e antecessores, né? Sucessores são quem? Vamos supor. Eu tenho aqui o pai deste. Então, este, consequentemente, é filho deste, né? E eu tenho também aqui para frente um outro filho. Se eu tirar esse pai aqui do meio da jogada, né? Este daqui é o que deste? Vocês saberiam dizer?
ele não é pai, né? Porque o pai é esse aqui, certo? Ele é o que deste? E este aqui, o 2, é o que deste outro 2 aqui? Aí alguém pode dizer assim, é avô. Não, não existe avô. Aqui é o seguinte, pessoal. Este que está à frente, esse 2 aqui, ele é o sucessor, né? Ele é o sucessor deste daqui, pois ele se sucedeu a partir deste. E este daqui de cima é o antepassado deste. É bem como família mesmo, né? Eu sou o sucessor do meu bisavô, tá certo? E meu bisavô, meu trisavô, meu tataravô, eles são o que, meu? São meus antepassados. Então a gente usa essa linguagem aqui também em árvores, tá certo? Então o que está a nível acima do pai, né, são antepassados. E os que estão, né, visto do ponto lá de cima, que estão abaixo dos meus filhos, são os meus sucessores. Tá bom? Existem também esta linguagem aí quando estamos falando de árvores. Vamos para o próximo slide. Então, pessoal, vamos começar a entender agora, nesse slide aqui, o que é uma árvore B. Como eu falei, pessoal, existem vários tipos de árvores, tá certo? Porém, o nosso objetivo aqui são árvores que são usadas em banco de dados e nosso foco é o SQL, né? Então, eu vou falar um pouquinho de árvore B para depois falar sobre também árvore B+, ou B+, tá bom? A B+, é onde eu quero chegar, que é a árvore comumente usada no SQL, tá bom? Então, vamos lá. Vamos imaginar umas coisas aqui, vamos falar de umas coisas aqui também que vocês devem entender, tá bom? Eu tenho aqui, ó, um nó. Isso aqui é um nó, tá certo? E esses daqui de baixo também, cada um desses aqui também é um nó. Tá bom? Eu tenho 1, 2, 3, 4 nós. Tá bom? Então eu já posso dizer que aqui é uma árvore não binária, né? Porque este nó de cima ele tem 4 filhos. Na binária só podia ter 2. Tá bom? Existe agora um detalhe aqui, que é o seguinte. Alguns autores consideram chamar aqui uma árvore de ordem, veja isso aqui, ordem 4. Esse ordem 4 é relativo. Alguns autores consideram. Isso aqui, pessoal, são os ponteiros. Esses verdinhos aqui são os ponteiros, tá certo? Então aqui eu tenho 4 ponteiros, não é isso? 1, 2, 3, 4 ponteiros. E tenho aqui 3 chaves, tá bom? Tenho essas 3 chaves. Alguns autores, eles chamam de ordem 4 quando tem 4 ponteiros, tá certo? Que é um número de chave mais 1, né? Tá certo? Então, se eu tenho 3 chaves, eu tenho 4 ponteiros, que são as chaves mais 1. E alguns autores, eles chamam isso aqui, pelo número, ele chama de ordem, seria ordem 3, se a gente fosse ver do lado das chaves. Então, eu tenho 3 chaves, eles chamam de ordem 3. Mas nós vamos usar aqui a nomenclatura, né, nós vamos aderir a isso aqui. A ordem é dada pelo número de ponteiros, tá bom? Então, se eu tenho aqui, ó, uma árvore de ordem 4, ou seja, ela tem 4 ponteiros, pessoal, então ele vai apontar, esses ponteiros vão apontar para 4 filhos, tá bom? Então, significa que esse nó tem 4 ponteiros, ele pode ter mais? Pode. Se for uma árvore aqui de ordem, né? Se for de ordem 5, né? Ela teria aqui, ó, um quinto ponteiro e teria, consequentemente, um novo filho, tá bom? Mas vamos esquecer, nós estamos trabalhando aqui com ordem 4 e com 3 chaves. O que foi que eu disse aqui, ó? Número de chaves. Um número de chaves aqui, ó, de cada chave dessa, é o número de ponteiros menos 1. Então, se eu tenho 4 ponteiros menos 1, então eu tenho 3 chaves. Tá bom? Vamos começar a entender. É muito importante, pessoal, que agora vocês comecem a se ligar nessas palavrinhas, nessas coisas que estão acontecendo aqui, porque a partir de agora a gente vai bater muito nessa tecla, tá bom? E é importante a gente saber isso
para a gente chegar lá na frente e entender sobre índices SQL. E como eu falei no início da aula, o nosso objetivo aqui é chegar em índices. Eu não posso pular para índices, ensinar vocês sobre índices, sem falar sobre estrutura de dados, sem falar sobre isso. Tá bom? Então vamos lá. Cada chave dessa aqui, né? Perdão. Cada nó desse aqui, ele vai ter 4 filhos, né? E esse ponteiro vai apontar para um filho, tá bom? Só que eles dentro vão ter uma chave. Vamos supor aqui que a chave é 1, 2, 3. Vamos botar números que fica mais fácil. Nós já tem aqui, ó, 1, 2, 3. E vamos supor que aqui eles vão armazenar, cada chave dessa aqui de baixo, ele vai armazenar um dado. Vamos supor aqui 10, 11, 12. Então estão armazenados aqui dentro, tá certo? Tá aqui 50, 51, 60, certo? 59 aqui. Então vamos lá, vamos entender isso. Essa chave, ele aponta para esses valores aqui, 10, 11 e 12, tá bom? E nós temos que entender agora, pessoal, isso aqui é o seguinte, ó. Temos que entender isso. Isso aqui o que quer dizer? Os valores dos filhos, né? Ou seja, o valor desse filho aqui, ó, desse nó aqui, ele tem que ser menor do que o valor da minha chave, tá bom? Então, aqui dentro da chave eu também tenho um valor. Vamos supor que eu vou botar aqui 13. Vamos supor que o valor dessa chave aqui é 13. Então, aqui dentro desse nó, só podem entrar valores. Isso aqui é o quê, pessoal? Vamos entender. Isso aqui é onde ficam armazenados nossos dados. Eu estou imaginando que aqui dentro estão armazenados números, tá bom? Então, aqui dentro desse filho aqui, só pode armazenar números. Vamos supor isso aí. E esses números que estão aqui dentro desses filhos, tem que ser, ó, né, menor, os valores dele tem que ser menor do que a nossa chave, do valor que está aqui em cima dessa chave. Então, no caso aqui, 13, tá bom? Então, vamos ver. Os valores que estão aqui dentro dos filhos são menores do que 13, ó. Eu tenho 10, 11 e 12. Beleza, essa chave está ok, né? Esses filhos aqui, esse nó está ok. E quando nós olhamos para o próximo ponteiro, né, cada chave ela vai ter 2 ponteiros, um ponteiro da esquerda, no caso esse, e um ponteiro da direita, tá certo? O ponteiro da esquerda tem que ter valores menor do que a chave. E o ponteiro da direita, no caso esse ponteiro aqui, ou esse aqui, você vai observar por aqui, né, ele tem que ter valores, ó, maiores. Se eu observar pelo lado de valores, ele tem que ser maior ou igual à chave, tá bom? E se eu observar do lado da chave, esses valores aqui que estão do lado direito, a chave tem que ser menor ou igual aos valores que estão nos nossos filhos, nos nossos nós de baixo aqui, no qual esse ponteiro está apontando, tá bom? Então vamos observar. Aqui dentro desse nó aqui, ó, eu só posso ter valores maiores do que 13, tá bom? Então, eu tenho 50 e 51. É maior do que 13? Então, este ponteiro está ok, tá certo? Então, vamos supor que neste outro aqui, nesta outra chave aqui, eles têm armazenado aqui o valor 52. E vamos supor que aqui eu tenho o 53. Opa! Eu tenho aqui o 53, tá certo? Armazenado aqui. Então vamos lá, vamos observar. Observando pelo lado esquerdo, agora a gente esquece essa chave aqui, né? Então vamos observar por essa agora, por essa chave 2. Do lado esquerdo tem que ter o quê? Valores menor do que o valor da chave. Se o valor da chave aqui é 52, eu só posso ter armazenado nesses filhos aqui valores menor do que 52. Está correto? 50 é menor do que 52, ok. 51 é menor do que 52, ok. Epa, 53 não pode ficar aqui. Por quê? Porque não é menor do que 52. O que é que vai acontecer com esse 53, pessoal? Ele pula para cá, ó. Ele pula para o próximo filho. Então, 53 vai ficar aqui. Então, isso aqui, pessoal, lembrando uma coisa, é sempre em ordem, tá certo? Ele tá
esses valores estão ordenados. Então, se eu tenho aqui o 59 e o 60, eu não posso jogar o 53 aqui para o final, porque eu quebro essa ordenação. Eu tenho que reordenar esses valores aqui dentro desse filho, né? Então, ficaria 53, 59 e 60. Então, agora sim, estão de formas ordenadas, né? Do menor, desde o 10 para o maior, que é o 60. Então, eu tirei ele daqui, passei para o próximo filho e agora corrigi, né? Essa chave ficou vazia? Ficou, não tem problema nenhum. Ela está vazia, não tem nada dentro. Não tem problema nenhum, né? O próximo valor que chegar pode entrar aqui, desde que seja menor do que 52. Menor que 52. Tá bom? Então, é assim, pessoal, que os valores eles são armazenados dentro das nossas árvores, tá? Eu estou lidando aqui com números, mas poderia ser também nomes. Vamos supor que essa chave aqui, né? Essa chave, ela está armazenando aqui nomes de clientes. Então, eu posso ordenar da forma crescente. Como é que eu ordeno texto, né? Ou palavras, nome de cliente, em ordem crescente. O A é menor do que o Z. Então, vai na ordem A, B, C. Se fosse chaves armazenando nome de clientes, então eu teria aqui um exemplo, né? Eu teria aqui nesse filho do A até o D, certo? Do E até o F, por exemplo. E assim vai, em ordem, né? Então, quando eu quisesse procurar aqui, ó, por uma pessoa chamada Eliane, para onde eu iria? Eu iria ter que vir aqui, eu já saberia que aqui, ó, é do A até o D, então aqui seria do A até o D, aqui do E até o F, que eu falei, né? Então eu viria aqui. Eliane, começa com A? Não. Começa com D? Não. Opa, vamos para a próxima chave. Começa com E? Opa, achei. Então Eliane vai estar aqui, ó. Eu vou descer por aqui e vou achar a Eliane armazenada em uma dessas chaves. É assim que armazena o texto, armazena números, etc., dentro das nossas árvores. Tá bom? Vamos para o. Tá cheio de rabisco aqui, né, pessoal? Mas necessário, né, para a didática, tá bom? Vamos para o próximo slide. Pessoal, como uma árvore ela começa a crescer, né? Como é que essa árvore ela começa de um nó e depois ela vai crescendo, crescendo ao ponto de ficar, né? No caso aqui da árvore B, ela só tem 3 níveis, né? O nível superior, a raiz, os níveis intermediários e os níveis de baixo, que são as folhas, tá certo? E uma coisa que eu quero falar sobre a árvore B. Nós vamos começar agora a focar na árvore B. Depois vamos para B+. A árvore B, ela, no último nível dela, folha, as folhas vão estar sempre no mesmo nível. Lembre disso. Você jamais vai fazer uma folha um nível acima ou um nível abaixo do último nível lá, né? Do nível que as folhas devem ficar. Tá bom? Então as folhas vão estar no mesmo nível. Lembrem-se disso. Mas vamos lá, pessoal. Então eu tenho aqui, ó, um nó, né? Esse nó ele vai crescer, ele é uma árvore, um nó já é considerado uma árvore, mas ele não tem filhos. Como é que ele começa a gerar os filhos? Então vamos lá. Vamos exemplificar com isso aqui, ó. Vamos montar uma árvore que armazena idade de pessoas. Pronto, beleza. Então ele quer armazenar aqui, ó, 15, 65, 30 e 40 anos dentro desse nó, né? De ordem aqui 4, né? Porque eu tenho 4 ponteiros ou então 3 chaves. Então, pessoal, vamos supor que esses números estão chegando aqui, nessas idades estão chegando em ordem. Então chegou o 15, eu botei o 15 aqui, ó. Tá certo? Armazenei o 15. Depois chegou o 65. Pessoal, o 65 era para estar aqui, porque ele vai armazenando em ordem, tá certo? Eu teve um erro aqui, depois eu corrijo o slide. Então, o 65 vem para cá. Depois chegou o 30. Então, o 30 vai ficar aqui, ó. 30. Tá certo? E depois chegou o 40. Opa! O 40 ficou de fora, ele não cabe aqui dentro. Por quê? Porque só cabe 3. E agora? O que é que a gente faz? Né? O que é que a gente faz para encaixar esse 40? Agora vem
vem a cereja do bolo, vem, né, a coisa mais interessante da estrutura de dados, né, na estrutura de uma árvore, como ela armazena os dados. Eu acho isso muito interessante, pessoal. O que é que acontece aqui? Vamos passar os slides. Vamos ver como é que a gente vai encaixar esse 40, tá bom? Que ficou de fora. Criamos um nó. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um nó na lateral. Então vamos lá, vamos criar um nó. Ó, criamos um nó. O que é que nós fazemos agora? Dividimos os números meio a meio, ou seja, eu tenho aqui, ó, 15, 30, 65 e 40, né? Nós ordenamos eles, então vai ficar 15 em ordem, né, pessoal? Chegou o 40 por último, mas o 40 é menor do que o 65, então eu tenho que colocar esses números em ordem. Então eu vou pegar o 15, depois o 30, depois o 40, que é que está sem local ainda, o 40, e tem o 65. A gente divide esse número no meio, tá bom? Então, metade fica neste nó e a outra metade vai para o próximo nó, tá bom? Ah, Daniel, mas se fosse uma árvore aqui, se fosse uma árvore aqui de ordem, aqui é 4, ordem 5, então teria mais um número, né? Teria um número lá, vou chamar de número X, estava querendo entrar aqui outro número, número Y, e agora? Como é que eu vou dividir esses números no meio, né? Como é que eu vou dividir? Por quê? Porque aqui seriam números ímpares. Esqueça aqui o Y. Seria aqui números ímpares, né? Não tem como dividir no meio. 40 iria ficar justamente no meio entre eles. Teria dois números para cá e dois números para cá, o 65 e o X. Como é que eu vou dividir isso no meio? Você vai pegar e vai jogar, né, a partir do meio, a partir do 40, você iria colocar aqui o 40, o 65 e o X. E deixaria os dois para cá, o 15 e o 30 para o lado esquerdo. Então, a maior parte vai para o lado direito e a menor parte fica do lado esquerdo. Tenta dividir no meio. Se for ímpar, acontece isso. Joga os três para um lado e os outros dois para o lado de cá. Então, a maior parte vai ficar sempre no nó do lado direito. Entenderam o que eu quero dizer? Então, vamos lá. Deixa eu apagar esse rabisco, porque já está mais atrapalhando do que ajudando, né? Tem rabisco demais aqui. Então, pessoal, o que foi que eu falei aqui? Deixa eu voltar a caneta. Eu vou dividir no meio, né? O 65 e o 40. Eu jogo metade para cá e a outra metade para cá. Ó. Então, vamos pular o slide, vamos ver aqui como é que ficou. Pronto. Metade. Opa, cadê o ponteiro? Tá aqui. Metade ficou em um, metade no outro. E agora, Daniel, o que é que a gente faz? Criamos um nível raiz, tá aqui, ó, criamos um nível raiz superior. Então a árvore agora vai criar mais um nível, né? Esse daqui que era a nossa raiz vai deixar de ser raiz, vai virar um filho e vai gerar uma nova raiz. Então a raiz vai subir. Então vamos ver. Ó, subiu mais um nível, né? Beleza. E o que é que vai ter aqui dentro desse nível? É isso que eu quero entender. Ele vai ficar vazio? Não. Alguém aqui debaixo, um desses números aqui, vai subir. Vai subir para a nossa raiz. Quem é que vai subir? Aí vem a regrinha, né? Quem vai subir, pessoal, é quem tiver, ó, aqui, ó. Não está escrito aqui não, mas eu vou falar. Quem vai subir a gente tem que observar para o nosso nó que estiver do lado direito, no caso, este nó aqui, certo? E quem vai subir é o valor que estiver mais à esquerda, né? Então, eu tenho o 40 à esquerda e o 65 à direita. Quem vai subir é o valor à esquerda. Então, o 40 vai subir, tá certo? Então, vamos ver se é isso mesmo. Ó, subiu o 40. Agora, pessoal, que o 40 subiu, por ser uma árvore B, preste bem atenção nesse detalhe agora. Por ser tratado de uma árvore B, o 40 sobe e sai daqui, ó. Ele vai sair daqui de dentro. Vamos ver? Saiu, ó. Ficou o 65, né? Como tava, ficou vazio, o 65 vem para cá. E o 40 subiu. Beleza?
Agora, pessoal, existe um detalhe. Eu estou falando de árvore B para a gente ter entendimento de árvore B e depois vamos para a árvore B+, tá certo? Numa árvore B+, existe uma coisa que é o seguinte. Quando um valor sobe, ele deixa uma cópia, então esse 40 deixa uma cópia de onde ele saiu. Ele deixa uma cópia aqui embaixo. Então, o 40 não era para ter saído daqui. Quando estamos falando de árvore B, que é o que nós utilizamos em SQL. Tá bom? Ele deixa uma cópia. Vamos passar aqui para ver. Olha só. Árvore B. Sim, vamos lá. Deixa eu só falar aqui de ponteiros rapidinho. Então, existem os ponteiros, né? Então, esse ponteiro aqui vai apontar para os valores da nossa... do nosso nó do lado esquerdo e outro ponteiro vai apontar para o nó do lado direito, tá bom? Mas existe uma coisa aqui, eu quero chegar lá na questão... Pronto, cheguei. Uma árvore B, tá aqui, ó. A árvore B, B+, ele deixa uma cópia. Então, aquele valor, lembra que subiu, né? O 40 subiu. E cadê a cópia? Opa, então o 40 não sai daqui, ó. Tá bom? 40 não sai. Agora, chegamos em árvore B, que era onde eu queria chegar. Em árvore B, pessoal, quando sobe-se um valor, a cópia fica mantida aqui. Para quê, Daniel? Para qual o objetivo de manter uma cópia? Lembrando bem, pessoal, a cópia só é mantida em nível... Que nível é esse, pessoal? Que nível é esse que está aqui nesta linha horizontal? É o nível, ó, folha, tá bom? Vamos supor que essa árvore cresceu mais um pouco, então criou aqui outra raiz, que criou aqui mais filhos, que esse filho, né, gerou mais, ela cresceu, tá bom? E chegou aqui no nível folha. Esses valores, esse 40, quando sobe para cá, vamos supor que ele subiu para cá, ao nível acima, né? Ele vai deixar uma cópia aqui nesse nível? Pergunta essas. Se tratando de árvore B, ele vai deixar uma cópia aqui nesse nível? Não, né, pessoal? Porque é o seguinte, aqui não é o nível folha. Então, esqueça o nível raiz. O nível raiz está aqui em cima agora. Raiz. Ele não vai deixar. Ele deixou já a cópia dele aqui no final. Então, ele subiu para cá, saiu daqui e subiu novamente. Ele deixou uma cópia lá embaixo, no nível folha. Mas no nível intermediário, ele não deixa, tá bom? Então, ele some daqui e sobe para o próximo nível. Eu já tenho uma cópia dele, só que lá embaixo. Então, é assim que funciona. Mas por que, Daniel? Qual o objetivo de deixar essa cópia lá no nível folha? Qual o objetivo? Porque, pessoal, eu deixando uma cópia no nível folha, então significa que essa árvore tem todos os dados da nossa tabela. Por isso. Entendeu? Então vamos lá. Quais foram os números que eu pedi para armazenar, né? Eu pedi, voltando aqui, lembra do exercício? Deixa eu só voltar aqui. Os números que eu pedi para armazenar foram esses, ó. 15, 65, 30 e 40. Quando o 40 subiu, em árvore B, voltei aqui para a árvore B, tá certo? A árvore B não deixa cópia. Então eu posso dizer que no meu nível raiz eu tenho todos os dados da minha tabela? Não. Por quê? Porque o 40 subiu, mas não deixou no nível folha aqui, ó. Não deixou aqui na minha folha. Tá bem escrito, né, pessoal? Não deixou aqui no nível folha uma cópia, não deixou o 40 aqui, né? Então eu não tenho todos os dados. Mas na árvore B, não. Na árvore B ele deixou a cópia. Deixa eu voltar para lá. A árvore B deixou uma cópia, então eu posso dizer que todos os meus dados da tabela eu encontro no nível folha. Tá certo? Então, isso é muito importante de saber, que no nível folha nós temos uma árvore do tipo B, B+, no nível folha nós temos todos os dados da tabela. Beleza. Daniel, cada ponteiro desse, você disse que aponta para um filho, né? Esse aqui aponta para esse filho aqui, que se aqui é 40, pessoal, deixa eu apagar esse rabisco. Vou apagar para fazer mais. Vou apagar esse rabisco aqui, para a gente poder fazer mais. Isso é bonito, tudo rabiscado.
É sinal que a nossa aula está fluindo, né? Deixa eu apagar tudo isso aqui. Deixa eu pegar minha canetinha de volta para a gente fazer mais rabisco. Pronto. Então, pessoal, quando sobe, vamos recapitular aqui. Vamos recapitular. Sim. Quando sobe, né, no árvore B, quando sobe, deixa a cópia, beleza. A minha cópia está aqui, tá bom? E apesar dele subir, o que tem para o lado esquerdo, nesse ponteiro aqui, pessoal, o que, é que tem que ter aqui nesse filho aqui? Ele tem que ter valores, ó, menor do que a minha chave. Vamos ver se está correto aqui. 15 é menor do que 40? É. 30 é menor do que 40? É. Ótimo. Perfeito. E esse ponteiro aqui, ó, do lado direito, ele tem que ter o quê, pessoal? Valores maior ou igual, né? Se eu observar do lado de valores, então é maior, né? Ou igual a nossa chave. Vamos observar aqui. 40 é maior ou igual à chave aqui de cima? É igual, né? Beleza, tá correto. 65. Ele é maior ou igual à chave? Ele não é igual, mas é maior. Então, 65 está no lugar correto. Tá certo, pessoal? Então, é assim que funciona. Quando der um estouro aqui, pessoal, ó, quando der um estouro, opa, chegou um outro valor aqui. Vamos botar aqui o valor X. Beleza. Estourou ainda não, né? Encheu, mas não estourou. Ele vai estourar quando chegar aqui um valor Y. Quer entrar aqui, ó. Aí estourou. O que, é que vai acontecer, pessoal? O mesmo processo que eu disse para vocês, tá bom? Vamos voltar lá. Vai acontecer aqui o mesmo processo. Vai se criar, né, um nó do lado direito de quem encheu, né? E o valor que estava naquele nó vai subir para o nó de cima, né? Tá entendendo? Agora só que existe um porém. Deixa eu ir lá para o final de novo. Opa, acabei saindo do slide. Só que existe um porém aqui. A gente vai criar aqui Opa, canetinha sumiu. Caneta. A gente vai criar aqui um outro nó, né? Esse valor aqui, né, vai dividir esses valores no meio. O valor aqui vai subir para cá. Vamos supor que seja o X subiu. Aqui em cima cabe, né? Cabe. Então, não preciso criar uma outra raiz, né? Nem pode ter duas raízes. Eu não preciso criar outro nível aqui, outro nó, porque cabe. E aqui do lado, pessoal, aí eu vou ver, né? Esse valor aqui, que vão ficar aqui embaixo, né? Ele é maior do que X? Não. Então, eu vou ter que apontar para o outro e jogar os valores que são maior para cá. E assim funciona. É sempre o mesmo raciocínio, né? Encheu, cria um do lado, sobe. Se não tiver espaço em cima, também cria em cima e assim vai. A raiz vai crescendo para cima, a partir da base. A partir lá do nível folha, ela vai crescendo. Em árvore B ou árvore B+, tá certo? Acontece isso. Então vamos lá, pessoal. Tava falando aqui dos ponteiros, né? Os ponteiros ele aponta para isso, né? É menor ou então maior ou igual, tá? Como eu disse aqui, né? Então esses ponteiros de cima. E quando chega no nível folha, aqui, ó, no nível folha, aí os ponteiros vão funcionar para outra coisa, tá bom? Agora eles não vão apontar, por quê? Porque no nível folha, ele não tem mais filhos para apontar. Então eles vão apontar para quê? Agora que vem a cereja do bolo, eles vão apontar para os nossos índices da tabela, pessoal. Olha aí, ó. Chegamos em índices. Lembra do começo da aula que eu disse, pessoal, temos que entender a estrutura de dados, questão de árvores, para a gente poder falar de índices? Pronto, cheguei onde eu queria. Eu não vou falar de índice nessa aula, vou falar na próxima. Mas eu queria mostrar para vocês como esses índices estão lá dentro das nossas árvores, né? Para a partir de agora saber como utilizá-los, tá bom? Mas não terminou a aula não, calma. Cada um desses, esse valor 15, ele vai estar apontando, né? Ele tem um ponteiro que aponta para o índice dele dentro da tabela, tá bom? O valor 30 também tem um ponteiro que vai apontar para o seu índice dentro da tabela lá do SQL. Beleza. O valor que entrar aqui também vai ter um ponteiro dele, apontando para
o índice dele. E o último aqui, pessoal. O último aqui. O que vai acontecer com esse último? Esse último, pessoal, ele vai sempre apontar para o próximo nó, tá bom? Ele vai apontar para o primeiro valor, no caso aqui o 40, do próximo nó. Mas por que, professor? Por que, Daniel, ele aponta para o próximo nó? Porque é o seguinte, a árvore B, ele tem essa vantagem, que é o seguinte, quando eu quiser pegar valores entre, por exemplo, eu quero pegar os valores de 30 até 65, vamos imaginar, eu quero pegar todos esses valores, lá no SQL, né? Eu fiz um select da tabela tal, valores de 30 até 65. Como é que o SQL vem buscar aqui dentro dessa estrutura? É bem simples. Ele vai vir aqui, qual foi o valor que eu pedi? Entre 30 e 65. Eu quero todos esses valores. Ele vai pegar aqui o 30, aí vai vir olhando aqui por cima. O 30, né? Ele é menor, se for menor, ele vai ter que descer aqui, né? Ou maior do que 40. Ele é menor ou maior do que 40? É menor, então, então tem que descer aqui, ó. Quando ele chegar aqui embaixo, ele vai encontrar o 30. Opa, achei já o 30. Então, tá vendo que com duas leituras, eu já achei o meu 30. Eu não precisei sair lendo a tabela toda, achar um 30 ali dentro. Não. Pelo caminho que eu fiz aqui, né, através do meu ponteiro, eu cheguei no 30 facilmente. Agora o seguinte, o 30 eu já achei. Eu quero achar todos os valores até 65. Então, notem, pessoal, que nós vamos observar agora a importância de duas coisas. A importância desses valores estarem ordenados, tá bom? Eles estão ordenados, então é importante por isso. Porque a partir do 30, eu sei que todos os valores maior do que 30 estão para cá, nesse lado. E todos os valores menor do que 30 estão para cá. Então, o SQL já sabe disso. Então, ele vai ter que caminhar para o lado direito, para achar o 65. Então, ele vai vir aqui, ó, depois do 30 tem algum valor? Tem não. Beleza, cheguei no fim aqui do nó. Eu venho aqui para esse ponteiro, que ele sabe que esse ponteiro aponta para o próximo, vai caminhar por aqui, ó, e vai chegar no próximo valor. Tá bom? Então, chegou no 40. Então, ele sabe que tem o 30, achou o 40, e o próximo valor, ele pode vir caminhando aqui por dentro. Ó. Ele vai vir caminhando aqui por dentro, nesse nível folha. E o próximo valor, 65. Então, ele vai entregar para a gente, ó, tá aí, usuário, os valores que você queria. Entre 30 e 65, tem o 40, né? 30, 40 e 65. Pronto, nos retorna e está resolvido. Por quê? O que é que facilitou aqui? O que facilitou foi que esse ponteiro aqui, da árvore B, tá certo? A árvore B, B+, no caso, a B, só B, a árvore B, ela não faz isso, ela não aponta. Mas a árvore B+, aponta. Então, é por isso que o SQL utiliza a árvore B+. Então, ela veio caminhando aqui por dentro e achou facilmente. Se não fosse esse ponteiro, se não existisse esse ponteiro aqui, ele teria que vir buscar o 30. Depois teria que ver se tem outro valor. Tem não. Aí teria que vir buscar... teria que sair olhando, né? Tem mais algum valor? 31? Ele teria que ver aqui 31. Aí vem aqui, tem não. 32, tem não. 30, aí ia chegar maior que 40. 41. Tem o 40? Não, ia chegar no 40, que é igual, né? Tem 40? Tem. Aí teria que vir para cá. Opa, achei o 40. Tem o próximo, 65. Então ele teria que fazer, né, caminhos, várias leituras, se não fosse esse ponteiro. Tá bom? Esse ponteiro facilitou nossa vida. Então, pessoal, eu encerro aqui, né, essa aula, estrutura de dados. Eu quis mostrar para você, né, de forma bem resumida, tá certo, pessoal? Isso aqui não é tudo sobre árvore, isso aqui também não é tudo sobre estrutura de dados, mas todas essas aulas que eu tenho aqui no canal do YouTube é voltado para SQL. Então, se é SQL, então eu fiz uma aula bem resumida. Como eu disse, meu objetivo é chegar em índice, e realmente chegamos, ó. Nós chegamos agora nos índices. Próxima aula agora vai ser sobre índice. Né? Nós já entendemos como nós chegamos no índice através de uma árvore. Né? Agora nós vamos entender o que são índices cluster e o que são índices não clusters, tá bom? Então, nossa próxima aula vai ser bem interessante. Quem for assistir a aula de índice, né,
que já tiver passado por essa aula aqui vai estar com a mente bem mais aberta, tá entendendo? Então, um abraço, vamos para a próxima aula. Já já eu gravo essa aula e o link vai ficar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Um abraço, pessoal, e até mais. Espero que vocês tenham gostado, né? Até mais.